Então, boa noite a todos, estejamos todos na paz de Jesus, que possamos dedicar esses poucos momentos que vamos passar juntos às reflexões de fato sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, que é sempre para nós esclarecimento, conforto e acolhimento. É isso que o Evangelho e a doutrina espírita precisam significar para nós. E hoje a gente escolheu um tema, considerando, foi desenvolvido no mês de setembro, amarelo também, em decorrência do nosso corre-corre, do nosso dia a dia. A gente escolheu o tema suicídio indireto, quando a vida é negligenciada. Nós não raras vezes conversamos e falamos e palestramos sobre o suicídio, Suicídio direto, quando é uma escolha nossa, deliberada e consciente, desertar da vida antes do tempo que nos foi concedido pelo Pai. Podemos escolher isso de uma forma calma, tranquila e programada, podemos escolher isso num momento de grande aflição, mas é sempre uma escolha deliberada. Mas a gente esquece que, às vezes, nós não temos consciência e nem queremos antecipar o nosso retorno à vida espiritual. No entanto, somos negligentes nos cuidados que precisamos ter conosco, e isso, não raras vezes, abrevia o nosso tempo de encarnação. E o suicídio indireto é isso. Eu não quero, eu não desejo, no entanto, eu negligencio os cuidados necessários comigo. Eu negligencio os cuidados necessários com aquele que é o primeiro instrumento concedido por Deus para a nossa encarnação, que é o nosso corpo físico. Esse é um presente divino. É um instrumento divino. Basta que nós lembremos que nós não somos o corpo físico. O verdadeiro mundo não é o mundo físico. Quando a gente vai estudar o livro dos Espíritos, na segunda parte do mundo dos Espíritos ou do mundo espírita, nos é esclarecido de uma forma muito simples e pormenorizada que nosso mundo por excelência natural é o mundo espiritual, porque nós somos essencialmente espíritos, inteligências individualizadas. Está lá em O Livro dos Espíritos. Ainda que o mundo material nunca tivesse existido ou deixasse de existir, o mundo espiritual pré-existe e continuaria a existir sem nenhuma modificação. Porque é de onde nós proviemos, para onde nós retornaremos, ao nosso mundo natural. No entanto, o mesmo Livro dos Espíritos nos diz que a encarnação é uma imposição divina. Isso está na questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Para que nós possamos chegar à imperfeição. Então, Deus nos impõe a encarnação. É esse o verbo, gente, impor. Deus nos impõe a encarnação para que possamos chegar à perfeição. Porque é necessário que vivenciemos todas as vicissitudes do mundo material para aprendermos, para nos educarmos, para evoluirmos, para chegarmos à perfeição. E tem também a segunda parte da resposta. É necessário que venhamos também a uma encarnação no mundo material para que possamos dar a nossa contribuição na obra da criação de Deus. Então, nós somos co-partícipes, nós somos co-criadores com o nosso Pai. Nós não somos criados para a inatividade. E aí, complementando a resposta, os Espíritos nos dirão: só que nós não somos seres materiais. Então, cada vez que vamos encarnar,
Precisamos tomar de um instrumento da matéria compatível e própria daquele mundo para que possamos executar a nossa parte na obra divina. E esse instrumento material que nos é dado é o corpo físico. Porque se por essência somos espíritos, não podemos agir diretamente na matéria. Nós precisamos deste veículo físico para agirmos na matéria. É por intermédio dele, perfeito, uma máquina perfeita, e olha assim, perfeita dentro da imperfeição terrível do nosso mundo. Já para nós já é algo perfeito, por intermédio do qual nós vamos manifestar a nossa inteligência, as nossas emoções e vamos efetivamente agir no mundo material. Então, esse corpo físico que nós recebemos é um templo concedido por Deus e assim deve ser tratado, com respeito, sendo dignificado. Nós todos temos um tempo de encarnação que nos é concedido pelo Pai, de acordo com a sua providência e as nossas necessidades e também o nosso merecimento. O nosso papel é vivermos quanto seja possível até o final do tempo que nos foi concedido pelo Pai. E mais do que isso, se estiver dentro das nossas possibilidades, fazendo tudo o que seja possível para vivermos bem, respeitando o nosso corpo físico e também as limitações que ele tem. E quando nós vamos estudar a obra de André Luiz, Missionários da Luz, e aí toda a obra de André Luiz é um cântico, né? Mas em Missionários da Luz, para o nosso estudo de hoje, em especial o capítulo 12, que é a preparação, né, de uma nova encarnação, nós vamos ter Alexandre e outros instrutores trazendo uma série de esclarecimentos para André Luiz sobre o corpo físico. E às vezes a gente não se dá conta da importância desse instrumento. André Luiz é levado lá para um departamento de preparação de reencarnações e, à medida que ele vai conversando com Alexandre, em dado momento, Alexandre, que é o mentor espiritual, diz para ele: André, nós não temos muita noção da importância do corpo físico. Nós não temos, ele diz, por mais que nós fizéssemos para aperfeiçoarmos esse corpo físico, ainda seria pouco para agradecer tudo o que ele tem sido para nós nesse nosso processo evolutivo. E é bonito porque Alexandre vai dizendo que lá é um departamento preparatório de reencarnação, inclusive preparação desses corpos físicos que vão ser vinculados aos espíritos. E aí tem uma série de explicações. Uma delas é que quanto mais, digamos assim, importante, porque vai auxiliar o maior número de pessoas possível a missão de um espírito, mais cuidados são reservados à formulação do corpo físico que ele precisa reencarnar. Então, todos nós, obviamente, vamos ter os nossos corpos físicos, né, compatíveis com tudo aquilo que precisamos. Com o que precisamos aprender, com o que precisamos provar, com o que precisamos expiar, todos nós. Os nossos corpos físicos são compatíveis com as nossas necessidades, mas também compatíveis com as nossas missões, com as nossas provas, com as nossas expiações. E lá ele vai falando de como é elaborado esse corpo físico. E em dado momento ele se dá à vista com 2 modelos. E André Luiz fica maravilhado. E olha que André Luiz era médico. Ele conhecia, né, toda aquela questão da fisionomia humana, né, como é que a fisiologia humana, né, o corpo físico. Mas ele fica maravilhado, porque ele nunca tinha visto nada em tantos detalhes. Então ele consegue perceber a perfeição daquela obra. Era um modelo, gente, um modelo feito em perispírito. Eu não sei se vocês sabem, mas nós correspondemos ao nosso perispírito. Não é o nosso perispírito,
que se amolda ao nosso corpo e à imagem do nosso corpo físico. Não, é o contrário. É o nosso perispírito que traz impressões para o corpo físico. E aí ele fala da questão da hereditariedade, que existe, obviamente, a questão dos genes do pai, dos genes da mãe, a mistura deles, a hereditariedade. Mas é tão interessante que quanto mais nós avançamos na escala espiritual, mais essa questão da hereditariedade pode ser trabalhada para que aquele corpo físico tenha as características mais perfeitas possíveis, não perfeitas no sentido da perfeição que nós entendemos, mas no sentido da perfeição do necessário para viver aquela encarnação. Enfim, é uma aula sobre a importância do corpo físico, é uma aula sobre os milhares de irmãos nossos que se dedicam a essa tarefa de preparação de novas encarnações que dizem respeito também a corpos físicos, como vai ser todo esse planejamento. É um trabalho, gente, extraordinário, lindo, de dedicação. E muitos irmãos nossos, André Luiz pergunta para Alexandre, por que tanto de gente? Ele diz, não, André, nem todo mundo aqui vai reencarnar, mas muitos aqui estão para poderem trabalhar em benefício de outros que irão à encarnação. Então, eles vêm fazer petições, eles vêm ajudar na elaboração. Então, para que nós tenhamos esse corpo físico, aqui é necessário o trabalho extraordinário de milhares de irmãos nossos, inclusive, que afianciam a nossa nova encarnação, ou seja, que apostam em nós e permanecem conosco enquanto nós estamos aqui encarnados. Então, leiam o capítulo, toda a obra de André Luiz, mas especialmente sobre o corpo físico, o corpo e a reencarnação, e todo o projeto de reencarnação. Os capítulos 12 e 18 são excelentes. Leiam a obra. Isso é para nos dar, gente, uma dimensão, que às vezes a gente olha assim, não, mas isso aqui, né? Eu vou ficar adulto, vou envelhecer, vou morrer, vai voltar, né? Do pó eu vim, ao pó retornarei, porque o que vem do pó e ao pó retorna, figurativamente, é o corpo físico, porque nós somos feitos de todos os elementos que todos os outros corpos são feitos. Apenas as combinações para fazer o nosso corpo físico são diferentes das combinações para fazer os outros corpos materiais. Tá? Mas nós viemos da mesma origem, são as combinações dos elementos que existem no fluido cósmico universal. Bom, dito isso, começa para nós, então, sabedores que somos de que o corpo físico é um instrumento, é um presente divino, sabedores que somos, que tem milhares de pessoas e trabalhadores empenhados em nos auxiliar a uma nova encarnação, Emmanuel traz para nós um texto chamado Perante o Corpo. Está no livro para vocês saberem a obra, né? Para a gente não falar aleatoriamente. Conduta Espírita, André Luiz, psicografado por Valdo Vieira e Chico Xavier. Perante o Corpo. E aí Emmanuel vai nos chamar a atenção. E aí, então, sabedores que nós somos do que já sabemos, vamos então refletir um pouco sobre esse texto de Emmanuel. E Emmanuel vai nos colocando alguns itens. O primeiro deles é a higiene do corpo físico. Aí ele fala assim, em pleno século XXI, falar em questão de higiene, não é, gente, é uma questão séria. Basta a gente lembrar que na Idade Média, 2/3 da população foi dizimada por uma peste, porque nós não tínhamos nem condições de desenvolver hábitos higiênicos, porque a época não tinha, né? A questão da ciência, da tecnologia, e também não tínhamos hábitos, então tudo era céu aberto, né? E isso contribuiu para que houvesse a disseminação da peste bubônica à época. Então a higiene é muito importante. Os cuidados, não é só, pensemos nós em épocas de Covid, sem mantermos distância, sem usarmos máscaras, sem cuidarmos do lavar as mãos, de nos aproximarmos. Milhões de pessoas morreram com toda a tecnologia, com toda a ciência, com todo o desenvolvimento, graças a Deus,
sendo possível desenvolver uma vacina em 2 anos, que não se podia pensar no século XIX, não é? Mas nós não estamos no século XIX, estamos no século XXI. E se nós não fizéssemos isso, quantas mais pessoas teriam morrido? Quantos milhões a mais de pessoas teriam morrido? E é lógico que quando nós falamos, gente, em comprometimento da saúde do corpo físico em decorrência de questões de higiene, podendo realizar esta higiene. Se não o fazemos, nos tornamos responsáveis, porque senão nós responsabilizaríamos aqueles que não têm condição, não é? E não é assim que funciona. Nós somos assim, tendo consciência do que precisamos, podendo realizar aquilo que precisamos. Se não o fazemos, somos responsáveis. Então, a justiça divina, ela é sempre misericordiosa. Então, a nossa responsabilidade é compatível com o que sabemos e com o que já podemos realizar, para evitar os males que possam nos acontecer. Mas, para além da higiene, vem as questões da alimentação, vem as questões dos psicotrópicos, legais ou ilegais, não importa. Vem a questão dos alcoólicos e vem a questão do sexo. Já a alimentação é essencial. Outro dia eu vi uma reportagem sobre as escolas japonesas, eu fiquei impressionada. 2% só da população japonesa é considerada obesa. 98% da população é considerada com a saúde estável, uma saúde boa, tudo muito em decorrência da alimentação. E aí eles mostrando a escola das crianças pequenininhas, lá toda escola precisa ter um nutricionista. Esse nutricionista precisa ter 3 anos de estudo para fazer a alimentação daquelas crianças. Tudo natural, tudo fresco, tudo feito no dia. Nada de embutidos, nada de enlatados, de excessos de açúcar e nada disso. E faz parte. A nossa alimentação é vida. Nossa alimentação é vida. Então, nós termos uma boa alimentação, evitarmos os excessos, né? E Emmanuel nos diz, literalmente, excessos de condimentos, excessos, né, de temperos, excessos do açúcar, excessos... Tudo isso associado, lógico, gente, ao fato de trabalharmos o nosso corpo físico, quanto nos seja possível, em termos de exercícios físicos, isso nos ajuda a ter uma qualidade de vida e preservar o organismo físico. E aí a gente acha que o organismo também não está ligado à questão emocional, à questão mental. Então, assim, a nossa alimentação influencia no nosso humor, influencia na nossa memória, influencia na nossa qualidade de vida. E nós precisamos ter consciência disso, que nós estamos no século XXI com acesso a todas as informações. Então, basta que nós peguemos essas informações e as utilizemos a nosso favor. As questões do alcoólico, dos alcoólicos e das drogas, dos psicotrópicos, legais ou ilegais, porque não basta ter uma receita médica para que aquele psicotrópico não nos prejudique a saúde. É necessário, quando precisamos, utilizar, obviamente, dos remédios. Servem para isso, mas no limite daquilo que possa favorecer a nossa saúde. Quando nós excedemos esse limite, existe inclusive uma coisa chamada que é a hepatite do fígado, medicamentosa, que nós podemos desenvolver por excessos, por exemplo, de remédios. Então, se somos obrigados, por problemas de saúde, a tomarmos vários remédios, é necessário que façamos acompanhamento, é necessário que evitemos os alcoólicos, que também sobrecarregam o fígado. Então, é necessário que nós tenhamos uma série de cuidados. Lembrando que nós estamos na era da depressão e na era da ansiedade, que nos exige medicamentos muitas vezes, e é necessário mesmo que muitos de nós os tomem, com prescrição médica, com acompanhamento psicológico, com acompanhamento do psiquiatra, do neurologista, tudo direitinho, fazendo o que seja possível para manter a nossa saúde, mas nós não podemos exagerar. Nós vamos ver aqui uma história que nos é contada por Irmão X daqui a pouquinho,
sobre a questão dos excessos dos remédios, né? Da ansiedade, da depressão. Nós vamos ver já já. E o sexo, muitas vezes, a gente não dá muita atenção. A gente gosta de dizer assim, eu sou um ser biológico, e porque um ser biológico é natural para mim o sexo. Mas tudo existe equilíbrio. O sexo é uma força criadora. É isso que o sexo é. É uma energia que nós não estamos falando de relação sexual em si mesmo, nós estamos falando de energia criadora, sexo como energia criadora. Se eu não sei usar essa minha energia, eu vou fazer o quê? Eu vou desperdiçá-la ou eu vou contaminá-la. E isso retorna para mim, muitas vezes, com um esvaziamento de energia, retorna para mim com companhias menos agradáveis, porque às vezes a gente não pensa, né? A gente pensa assim, não tem problema nenhum ter muitos parceiros. Vamos falar agora relativamente a isso. Eu tenho um amigo que gosta de me dizer, você Valdeir, né? Eu acho que você o conhece, não? Da Casa do Caminho, um senhorzinho já de 80 e poucos anos. E uma vez a gente conversando sobre a questão das nossas paixões e dos nossos vícios, ele falou, Renata, eu não tenho dúvida nenhuma que um dos vícios mais difíceis de desapego para a humanidade terrestre é com relação ao sexo. Nós ainda somos muito animalizados e dependemos muito dessa interação física, interação biológica. E é verdade. Inclusive a gente vê, infelizmente, né, os desatinos nessa área que são cometidos, inclusive resvalando muitas vezes para o crime. Então, às vezes a gente pensa, não tem problema, ainda mais se eu for solteiro, ter muitos parceiros. Mas, gente, sexo é troca de energia. Se eu faço essa troca sem sentimento, sem amor, sem carinho, apenas por fazer, se eu não escolho pessoas que estão em sintonia comigo, na mesma vibração, eu estou trocando muitas vezes energias deletérias, energias contaminadas. Eu estou assimilando, é troca de energia. Eu estou assimilando as minhas energias ao mesmo tempo em que passo para ele as minhas energias. E elas não são boas, nem as dele, nem as minhas. A depender de como eu estou vivendo aquele momento. Então é algo muito sério. Quando nós falamos de energia criadora também como arte, é energia criadora como arte, o canto, a representação, qualquer arte que eu a desenvolvo a partir da paixão que eu tenho por aquilo, que é um sentimento criador. Então eu preciso purificar para que a minha arte possa fazer bem a quem vai ser o destinatário daquela arte. Porque eu também não posso contaminar o mundo com as minhas ideias desequilibradas. Então são muitas coisas que nós não pensamos, mas que partem de nós, das nossas emoções, das nossas vibrações, das nossas energias. E da forma como nós nos relacionamos com o mundo se relaciona conosco. Então, se eu só estou entregando energias desequilibradas, eu estou fazendo a troca e recebendo também essas energias desequilibradas. E nós somos como esponjas. Nós absorvemos no corpo físico, absorvemos no nosso perispírito, desorganizamos as células do corpo físico e do perispírito, adoecemos essas células e surgem muitas vezes doenças que vão nos abreviar. Quem nos fala com isso magistralmente é Joana de Ângelo, em quase toda a coleção dela, psicológica de Joana de Ângelo, salvo engano, são 16 livros, em quase toda a obra dela, ela fala a questão do adoecimento do corpo físico e da mente, em decorrência da forma como nós vivemos, pensamos, sentimos, agimos e amamos. Então, nós precisamos educar todas essas esses nossos hábitos para que possamos ter uma saúde mais integral. É disso que Joana de Ana nos fala. Mas tem um aspecto, e aí eu vou ler um pedacinho só de Emmanuel, que ele diz assim, é bem aqui, ó, conduzir-se de modo a não
exceder-se em atitudes superiores à própria resistência, nem confiar-se a intempestivas manifestações emocionais que criam calamidades e depressões. O que quer dizer isso, gente? Nós temos limites. Nós temos limites físicos e temos limites emocionais. Nós precisamos respeitar os nossos limites. É disso que ele está fazendo. Nós não podemos nos sobrecarregar tanto que provoque um esgotamento físico e emocional e nós então não consigamos prosseguir. Ou prosseguindo, não consigamos realizar a proposta que nós fizemos para essa nossa encarnação. Por isso que tudo na vida é equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Equilíbrio de energias, equilíbrio de forças, tudo na vida. Eu costumo dizer, eu tenho uma irmã, minha irmã, a única mulher, é extremamente inflexível. Aí eu digo para ela, toda inflexibilidade, todo radicalismo leva a desastres. Todo radicalismo e inflexão leva a desastre. Nós precisamos procurar equilíbrio. Então, por isso, gente, é que nós temos tempo de sono, tempo de descanso. É por isso que às vezes a gente precisa mesmo sentar na frente do mar, na frente do rio, na frente do lago Paranoá, meditar um pouco, descansar. Nós precisamos ter boas horas de sono. Sono, privação de sono é tortura, gente. Privação de sono é meio de tortura. Imagine o quanto é grave, né, nós sermos privados do sono. No outro dia a gente não trabalha direito, a gente não come direito, a gente não interage direito, porque nossa mente não funciona, nosso corpo fica cansado. Então nós precisamos ter método na nossa vida. E tem uma coisa, gente. Sejamos nós ansiosos, queiramos nós correr, queiramos fazer mais do que podemos, as coisas vão continuar acontecendo como elas precisam acontecer. Porque, lógico, tudo em a vida, para acontecer, precisa da nossa ação. Nós não somos seres inertes, precisamos dar a nossa contribuição em tudo para que a nossa vida ande, para que a sociedade se movimente, para que o universo todo esteja em ação. Nós precisamos, é natural. Mas também existe uma ordem lógica nas coisas. O nosso desespero, a nossa ansiedade, não vai resolver. Não vai resolver. Então, nós precisamos ter uma certa cadência na vida, até para que possamos aproveitar, vivenciar e refletir tudo o que nos ocorre, todas as relações que nós desenvolvemos com as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós engatamos a quarta, a quinta e saímos desbravando a vida no eito e no peito e na força, apressados sempre, indo sempre além das nossas energias, a gente passa por aqui e não identifica nem o que veio fazer. E nem se toma conta, nem se dá conta do que foi bom e do que foi ruim, do que precisa melhorar. Mas o mais interessante é ele falar das nossas emoções. As nossas emoções. As nossas emoções nos adoecem. Cólera, irritação, raiva, e pode levar por aí o que vocês quiserem, que fizerem parte dessa comunidade de sentimentos e de energias. Isso nos destrói. Isso nos destrói. Cada um de nós, irritadiço demais, desesperado demais, ignorante demais, violento demais, vai refletir em algum órgão do corpo. Em alguns, é uma enxaqueca que nunca acaba e o médico nunca vai achar conta, não vai achar de onde. Você vai fazer todos os exames e não vai saber, mas é o seu comportamento. Outros é o fígado, outros é o estômago, outros desenvolvem até tumores, a dependendo de como eles vivam as suas emoções. Ódio, mágoa, ressentimento, raiva, vontade de vingança, tudo isso nos corrói. Tudo isso alimenta o que há de pior em nós e faz surgir em torno de nós uma nuvem
de energia extremamente negativa. E com essa nuvem de energia extremamente negativa, vem as companhias espirituais que potencializam as nossas dificuldades. E aí nós vamos adoecendo cada vez mais. Adoecemos do corpo, adoecemos da mente, adoecemos do espírito. E nem percebemos. Quando vemos, nos tornamos inválidos em vida, seja físicos, seja emocionais. E não nos apercebemos disso. Tem um livro, Cartas e Crônicas, salvo engano, que conta a história de Belarmino Bincas, que é muito interessante, rapidinho para a gente falar. Ele fala, ele se torna espírita aos 30 anos. Não, ele vive 20 anos como espírita. Em algum momento ele se torna espírita e vive 20 anos como espírita. Quando ele se torna espírita, ele começa a fazer anotações sobre tudo que acontece com ele, sobre os percalços que ele tem com as diversas pessoas, brigas com o filho, com sogra, chateação com o garçom, e ele vai somando, ele soma 16 e tantos mil desentendimentos no prazo de 20 anos, porque ele só começa a contar depois que ele se torna espírito, depois disso ele vive 20 anos. Aí no final, aí ele se encontra com Humberto de Campos no mundo espiritual. Chega para Humberto, você que conta a história, né? Que manda as histórias lá para... Ele falou, eu faço assim, algumas crônicas e tudo, então conta a minha história que eu quero advertir as pessoas de que nós não devemos ser irracionais, né? Irados. Aí ele diz, eu desencarnei 22 anos antes. Eu tinha uma programação de viver 80 anos, morri de um infarto fulminante aos 58 anos, porque fui acumulando essas 16 mil e tantas avanças em 20 anos, e o resto que ele não contou. Então ele acreditava a desencarnação precoce dele ao desequilíbrio emocional com o qual ele viveu na vida. Ele diz, 22 anos antes, chega à pátria espiritual como suicida indireto. Mas não é só ele. Quando a gente lê Estante da Vida, e aí eu ia falar para vocês da questão dos remédios, tem um encontro muito interessante, que é de Marilyn Monroe, também com ele, Humberto de Campos, salvo engano, já Irmão X, já assinando Irmão X, é logo o primeiro capítulo, Encontro de Hollywood, acho que é algo assim. E ele se encontra com Marilyn Monroe, ela está no cemitério, sentadinha embaixo de uma árvore, pensando, pensativa, com o pensamento longe, e ele fica encantado. Ele fala, meu Deus, eu tenho que entrevistar Marilyn Monroe. A maioria de nós aqui, eu imagino que a conheça, né? Foi uma famosa atriz da década de 50, 60, não foi isso? Ela desencarna, acho que na década de 70, salvo engano. Esse final de 60 e 70. E ela foi considerada suicida. Mas ela foi considerada suicida direta. O que se levou para a mídia, ele chega e aborda ela, começa a conversar com ela e diz que ela está bem e tudo, mas que pena que ela chegou ao mundo espiritual como suicida. E aí ela fala uma coisa que serve para nós. E eu vou fazer uma parte aqui, gente. Ela diz assim, as pessoas, os vivos, sempre falam o que querem falar e pensam sobre os desencarnados, sem imaginar que um dia eles também estarão aqui. A questão do suicídio não é bem assim. Ela estava nos advertindo, porque a pessoa desencarna e a gente pensa assim, não, desencarnou, e tá em língua. E a gente começa a falar da pessoa. A gente fala, ai, mas aquela pessoa era tão assim, aquela pessoa era tão assada, você viu como é que ela morreu? Nossa, você viu como é que ela... Você viu o que aconteceu? E nós começamos. E achamos que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Tudo que nós falamos, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, gente, essas vibrações, elas chegam até os desencarnados. Eles nos ouvem, eles sentem as nossas vibrações. Se elas são boas, se elas são carinhosas, se elas são amorosas, nós estamos abraçando e auxiliando esse desencarnado, para que ele possa passar por aquele momento de perturbação dele de uma forma mais tranquila, com mais acolhimento. Se nós, por outro lado, somos agressivos e desrespeitosos, isso chega até eles,
os desequilibra e aumenta o sofrimento que muitas vezes eles já estão passando no mundo espiritual, em decorrência muitas vezes da forma como desencarnaram, do porquê, enfim, cada um chegará ao mundo espiritual conforme aqui viveu, porque a natureza não dá saltos, né? Nós só continuamos, não há solução de continuidade. Então nós precisamos ter muito respeito, muito carinho e muita consideração pelos desencarnados. Compete a nós auxiliá-los nessa transição. É difícil para nós que ficamos, é difícil para eles que vão. Tá? E aí ela diz, então, não foi bem assim. Na verdade, eu estava passando por um processo de depressão profunda. Hoje eu sei que eu estava sob um processo obsessivo, terrível. À época eu tomava muitos remédios para dormir. Só que eu tinha ficado 3 noites sem dormir. Então, na terceira noite eu já privação do sono. Eu já estava assim, um pouco zonza, achando que estava tomando o meu remédio para dormir, acabei tomando os remédios que me expulsaram da vida. Então ela, em verdade, ela diz, mas eu sei que eu cheguei como suicida indireta, porque eu ocasionei essa situação e acabei, em decorrência das minhas escolhas, retornando mais cedo para o mundo espiritual. E ela diz, desde cedo eu tive muitos problemas emocionais, eu nunca soube lidar muito bem com a minha liberdade. Olha o que diz Marilyn Monroe. Todo o problema dela foi um problema de não saber lidar com a liberdade que ela tinha. E usar a arte, muitas vezes, para exceder nessa liberdade. E ela chega à pátria espiritual, ela dá o depoimento dela como suicida indireta. Então aqui fica o esclarecimento, Marilyn Monroe não teve suicídio direto, segundo nos narra Humberto de Campos. Mas é assim, gente, somos nós precisamos ter cuidados. E podemos também relembrar de André Luiz, que é outra causa. André Luiz é outro. Não. Quando Henrique de Luna, o médico, vai ter um diálogo com ele em Nosso Lar, ele diz, não, eu não suicidei não. E ele fica nervoso, ele diz, eu fiquei logo irritado. Porque como assim suicídio? Eu não cheguei como suicídio, eu lutei durante não sei quantos meses para vencer uma oclusão intestinal. Eu passei pela cirurgia, fiquei internado não sei quantos dias, Henrique de Luna, não, eu sei, André. Só que, vamos lá. Aí Henrique de Luna começa a dizer para ele, e os alcoólicos? E a alimentação? E a sífilis decorrente dos desregramentos sexuais? Ele disse, se não bastasse nada disso, André, os excessos do álcool, os excessos da alimentação, a questão relacionada à sífilis e ao desregramento sexual, você ainda tinha um temperamento extremamente difícil. Ele diz para ele. Esse seu modo de se relacionar com as pessoas, mas é lógico que Henrique de Luna é extremamente carinhoso, né? Às vezes, né? Muito enfático, ele fala com ele. Isso atraiu para você também companhias e energias que também auxiliaram a deteriorar a sua condição física. Então você sobrecarregou o fígado, você sobrecarregou o pâncreas, você teve o problema da úlcera intestinal. Aí ele vai dizendo para André Luiz tudo o que aconteceu. Aí André Luiz, no final, diz, de fato, eu chego como suicida indireto. É lógico que André Luiz não queria abreviar o tempo dele, e ele abreviou. E ele abreviou. E pior, na condição de médico. Talvez por isso, então, aquele tempo todo no umbral, porque ele tinha mais do que nós, por exemplo, que somos leigos, condições de compreender os males que todos aqueles excessos materiais e emocionais provocavam no corpo físico. E desencarna também como suicídio indireto. Se nós formos olhar na literatura, nós vamos achar inúmeros casos. Sabedores que somos disso, cumpre-nos então tomarmos a responsabilidade sobre nós mesmos. Nós somos responsáveis por tudo que nos ocorre. Cabe a nós promover a educação dos nossos hábitos, das nossas paixões, do nosso temperamento, para preservarmos o nosso corpo físico em atenção, gente. A lei de conservação é uma lei divina, a lei de conservação. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos.
A conservação da vida material é algo que nos é inato, é algo que nós temos como interno nosso. Nós trazemos conosco esse instinto de conservação, porque sabemos inconscientemente o valor de estarmos encarnados. O que significa para nós um período encarnatório que pode ser um salto no nosso processo evolutivo, desde que saibamos aproveitar esta oportunidade em todos os sentidos, desde a preservação e a utilização correta do corpo físico, como a vivência saudável das relações pessoais, fazendo o melhor que nós possamos para nós mesmos e para o outro. Estar encarnado é prova da justiça divina, é prova do amor divino. A encarnação nos iguala absolutamente todos, um por um. É a reencarnação, a necessidade da reencarnação que nos diz que nós somos todos iguais e que não há privilegiados escolhidos por Deus. Porque qualquer um de nós que quiser avançar no processo evolutivo vai ter que encarnar, vai ter que passar pelas vicissitudes da vida. Quando nós continuamos a partir da questão 132, Kardec pergunta, mas até o Cristo, até os espíritos que escolheram desde sempre o caminho do bem, eles vão ter que passar por todas as etapas? E aí os espíritos respondem, sim. Sim, porque senão seria criar privilégios. A diferença é que eles, por escolherem os melhores caminhos a cada etapa encarnatória, vão passar mais rápido por todos esses períodos, por todos esses processos de desenvolvimento e vão chegar mais rápido lá na frente. Mas não há privilégio, nós somos todos iguais. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade. Nós estamos aqui. E quando nós falamos, já finalizando, nós temos até 8h20, quando nós falamos, gente, na necessidade de cuidar de nós precisamos entender que há consequências, não só aqui e agora. Uma das coisas que Henrique de Luna diz, André Luiz, é que diz, no mundo espiritual, o seu corpo espiritual fala do que você fez na Terra. O que ele quer dizer com isso? Todos os ataques que nós fazemos ao corpo físico, gente, eles se plasmam no nosso perispírito. Nós levamos conosco essas chagas. André Luiz chega doente, André Luiz é tratado na enfermaria, ele continua sendo tratado das questões intestinais que o levavam à desencarnação durante algum tempo, lá em nosso lar. Então, nós adquirimos provas, nós adquirimos necessidades de expiações, nós plasmamos no nosso corpo físico que pode gerar para nós limitações no próximo corpo físico, porque são necessárias para que nós possamos tirar de nós, vamos colocar assim de uma forma bem simples, aquelas energias acumuladas indevidamente. Então, gera uma série de consequências. E se não fosse suficiente, vamos falar em termos de mundo material. Gente, é caro custear as doenças que nós mesmos causamos a nós. Isso custa caro para nós, custa caro para a coletividade. Quanto mais saudáveis nós formos, menos nós pesaremos na economia do outro que está perto de nós, e na economia emocional e financeira mesmo, e na economia do Estado. É uma conjugação de fatores. Então, nós precisamos aprender a domar os nossos hábitos. É isso. Está difícil? Não. Hábitos de alimentação, de alcoólicos, de psicotrópicos, de controle emocional. Então, vamos procurar ajuda. Existem médicos, profissionais da saúde, saúde mental, saúde física, que vão nos ajudar a encontrar o ponto de equilíbrio nessas nossas paixões desequilibradas, paixões da alimentação, do sexo, da bebida, dos remédios, nos ajudando no processo de autoconhecimento, de resolução das nossas questões emocionais. Nós temos psiquiatras, psicólogos. Nós temos, acima de tudo, o Evangelho do Cristo, que nos chama a amar, a trabalhar, a termos paciência, a sermos indulgentes. Tudo isso vai nos educando, nos tornando seres mais leves, mais propícios às boas influências. Vamos usar tudo e todos os recursos que nós temos a nosso favor.
para aproveitarmos da melhor forma possível o Evangelho segundo a nossa encarnação. Lembrando que a doutrina espírita, seja o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra complementar, André Luiz, Emmanuel, Joana, nós vamos encontrar, gente, explicações, nós vamos encontrar acolhimento. O Evangelho de Jesus é luz e acolhimento. Então, se todas essas nossas questões que estão levando com que nós façamos escolhas que comprometem a nossa saúde física e mental, vêm de dentro de nós, vamos tratar isso com o Evangelho do Cristo, associada aos auxílios materiais que nós podemos ter com profissionais de saúde. É isso que nós precisamos. Agora, nós precisamos ter consciência da importância do veículo físico, da importância da encarnação. Nós precisamos, e vamos terminar lembrando que, acima de tudo, nós precisamos ser gratos a Deus. E nos tratarmos mal o presente que é o veículo físico que Ele nos dá, é um ato de ingratidão e desrespeito a Deus. E às vezes a gente não pensa suficientemente sobre isso. Então sejamos mais felizes, cuidemos mais de nós. Essa é a reflexão que eu deixo para que a gente possa viver aqui, gente, o que a gente precisa viver. Tá? Não vamos voltar antes da hora, não. Cada minuto, cada segundo que nós passamos aqui é de uma preciosidade que a gente não pode nem imaginar. Basta 1 minuto de arrependimento para a gente melhorar a nossa situação, não é? Na hora de desencarnar. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe.